Muito bem, eu sou o pastor Paulo Cristiano, estarei aqui hoje ministrando a palavra de Deus no 14º Congresso Nacional Apologético, pastor Natanael Rinaldi Conar. Esse congresso já é uma tradição aqui na cidade de Santos e eu quero falar para você que também no Brasil, tá? Não existe um congresso voltado para erisiologia como nós temos aqui em Santos. Então você que está me escutando, você que está me ouvindo através desta programação, quero te convidar a estar aqui conosco. Já começou na segunda-feira, se você não veio, você está perdendo já 2 dias. Mas a partir de hoje, vai até sábado, com diversas palestras. Hoje eu trarei o tema A Indústria da Santidade. A Indústria da Santidade, focando a questão da religiosidade católica voltada para os santos, né? A doutrina dos santos dentro da Igreja Católica é diferente da doutrina bíblica e hoje eu quero falar o porquê disso. Você sabe como que se faz um santo na Igreja Católica? Como que a pessoa se torna santo? E por que nós, evangélicos, não temos santos? Então, se você quiser saber, venha hoje e participe. Hoje nós teremos também uma outra palestra, A Natureza Teantrópica de Cristo, com o pastor Elias Soares. Pastor Elias Soares esteve ontem aqui, também trazendo uma palestra muito interessante sobre o suicídio, né, juntamente com outros temas que ele expôs aqui. Se você não veio, você perdeu, tá? Mas para que você não perca mais, eu quero convidá-lo, você, seu vizinho, amigos da igreja, todos que estiverem ao seu alcance, venha para cá, é totalmente de graça e é raro você ter um congresso de um nível desse de graça, viu? Aqui você não pagará nenhum centavo, vai até o dia 12, tá? No sábado. E nós estaremos ministrando essas e outras palestras que nós falaremos no decorrer da semana. Neste momento eu quero ministrar a você, ao seu coração, uma palavra de Deus vinda ao seu coração, da parte de Deus, do trono de Deus, que tem a ver com uma necessidade muito especial de nossa parte, que é o perdão dos nossos pecados, a limpeza da nossa consciência. Eu quero falar então com você sobre as funções do sangue de Jesus. Eu quero fazer uma comparação entre o sangue de Jesus e o sangue humano, sangue natural, sangue biológico. Eu quero ler uma passagem aqui, como uma passagem introdutória, e nós vamos discorrer sobre este tema. Aqui no Evangelho de Marcos capítulo 14, o título remete à última Páscoa, né? A última ceia que Jesus faz com seus discípulos. E ele come esta Páscoa, essa ceia com eles. E no final ele fala sobre um marco, né? Um memorial que ele deixa para toda a igreja. No capítulo 14, no versículo 24 em diante, ele diz assim: E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Então Jesus Cristo ele deixa bem claro aqui que o sangue dele seria derramado por todas as pessoas, por todo mundo. E essa questão do sangue é uma questão muito recorrente no Novo Testamento, não só no Novo, mas no Antigo também, mas no Novo ela se torna uma parte central do que Cristo fez por nós. Jesus morreu numa cruz, mas a morte de Cristo não foi simplesmente uma morte qualquer, foi uma morte que necessitou derramar um sangue. E aí muitas pessoas podem neste momento estar perguntando por que Jesus precisaria derramar o seu sangue para salvar as pessoas. E quando nós
tentamos responder esta pergunta, nós precisamos voltar a Gênesis. Gênesis mostra o princípio de todas as coisas. Mostra o princípio do mundo, o princípio da criação, o princípio da comunhão de Deus com o homem, o princípio das nações, das pessoas na terra e também o princípio do pecado. Lá em Gênesis capítulo 3 mostra como Deus deu a sentença ao homem, né? Porque ele pecou e se afastou de Deus. E uma das sentenças de punição foi que o homem deveria morrer. Tu és pó e ao pó voltarás. Além dessa sentença de morte que foi proferida pelo próprio Deus para Adão e sua descendência, a terra e tudo que nela há se tornou maldito, ou maldita, por causa do pecado do ser humano. E como agora o homem poderia reatar novamente a sua comunhão com Deus? Bom, da parte do homem não havia nenhuma capacidade de se chegar a Deus. Então Deus, ele fez uma coisa interessante. Ele cobriu as vergonhas do ser humano. Ele fez algo para que o homem fosse coberto. Adão e Eva tinha feito ali com folhas, né, de árvores a sua vestimenta, e Deus então tira aquela vestimenta e coloca uma pele de animal no lugar onde estava aquela vestimenta. E isso é muito importante, por quê? Porque mostra que pela primeira vez houve um sacrifício de um animal para que as vergonhas do ser humano fossem cobertas. E ali, posteriormente, quando nós chegamos no capítulo 4, nós observamos a descendência de Adão e Eva, através dos seus filhos, trazendo do produto do seu trabalho uma oferenda a Deus. E a Bíblia nos diz que Abel trouxe uma oferenda dos seus rebanhos, o que havia de melhor no seu rebanho. Isso nos mostra que, bem no começo do mundo, Deus já havia determinado algo para que o pecado do homem fosse coberto por meio do derramamento de sangue. Então, o derramamento de sangue foi exigido por Deus como um pagamento para o pecado do ser humano. Então havia necessidade do ser humano ter os seus pecados cobertos através de um sangue alheio, um sangue de um inocente. Esse sangue desse inocente deveria ser derramado em prol do pecado do ser humano. E assim acontece em Gênesis, na época patriarcal, e depois quando nós chegamos na época de Moisés, após Deus tirar o povo de Israel do Egito, nós observamos que Deus deu toda aquela lei em Levítico, em Êxodo, toda aquela lei falando e determinando, né, de uma maneira bem didática e sistemática de como os israelitas deveriam oferecer os seus sacrifícios a Deus através de um derramamento de sangue. Tanto é assim que a Bíblia nos diz que sem derramamento de sangue não havia remissão dos pecados, ou pelo menos quase todos os pecados, praticamente todos eram feitos através do derramamento de sangue, através da remissão por meio do derramamento de sangue. A Bíblia nos diz lá em Levítico que era proibido a qualquer judeu comer sangue, porque a vida estava no sangue. E de fato que até, por exemplo, no começo do século, ou pelo menos do século passado, as pessoas não tinham uma plena noção do que queria dizer este versículo bíblico. A vida está no sangue. Hoje, a ciência, através da medicina, ela
já consegue provar que a vida está no sangue. As pessoas, elas não vivem simplesmente através da respiração. Você não se mantém viva porque você está respirando. Algo mais complexo, mais profundo acontece no seu organismo para que você esteja vivo. E esse algo é que quando você inspira, você está absorvendo oxigênio. Esse oxigênio ele é levado pelo sangue até as extremidades do seu corpo, que é a parte minúscula chamada célula. E ali é levado o oxigênio e feita uma troca. E o veículo que leva e traz, faz essa troca, é o sangue. É o sangue que leva o oxigênio, oxigeniza toda os órgãos vitais do seu corpo. Ali é feita essa troca gasosa, pega o gás carbônico e leva para fora do seu corpo. E isso é importantíssimo, porque se não houvesse essa troca, a pessoa ela morreria, ficaria saturada. E qual a importância disso a respeito da nossa redenção? É que o sangue ele possui alguns elementos importantíssimos. Por exemplo, ele tem plaquetas, leucócitos, ele tem hemoglobina, ele tem vários elementos que fazem funções importantíssimas para a nossa sobrevivência. Por exemplo, de proteção, de alimentação, de segurança. Por exemplo, tem alguns elementos no sangue que são responsáveis, por exemplo, os leucócitos, eles funcionam mais ou menos como soldados. Então, se há um corpo estranho que entra no seu corpo, eles são designados ali para ficar junto daquele corpo estranho e esmagá-lo e simplesmente não permitir que aquilo ali se torne um mal no seu corpo. Tá? Ele também faz a troca gasosa, ele leva micro-organismos, né, e alimenta os órgãos vitais. Também tem a função de coagulação. Se você faz um machucado e você começa a derramar sangue, a ter hemorragia, se não houvesse esse elemento no sangue, através das plaquetas ali que coagulasse esse sangue, você morreria com aquele corte ali, sem parar, ia derramar sangue até você morrer de hemorragia, né? Hemorragia grave. Mas isso não acontece porque alguns elementos do seu sangue, ele produz uma cicatrização para que aquele machucado, aquele ferimento, ali, aquele corte, ele se estanque e a pessoa não morra de hemorragia. Agora, transportando isso para o lado espiritual, nós vemos que o sangue de Jesus, ele funciona mais ou menos da mesma maneira. O sangue de Jesus, ele nos traz vida. Nós falamos aí que o sangue, ele é um transporte, uma via de transporte, né? Ele transporta o oxigênio, que é vida, para que as células continuem absorvendo e vivendo. Assim também, o sangue de Jesus nos traz vida, porque lá em João capítulo 6, Jesus fala: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Quer ter vida? Você precisa do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é aquele que traz vida. As pessoas, nós costumamos falar, porque a Bíblia nos ensina assim, as pessoas já nascem mortas em delitos e pecados. Então nós estamos, na verdade, num mundo onde a maioria das pessoas estão mortas. São mortos-vivos, mortos espirituais. Paulo fala em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então aquela criancinha mais bonitinha que nasce agora neste momento, ela já nasce morta. Ela nasce morta porque ela está em pecado. E se ela não tiver um encontro com Cristo, ela não recebeu o sangue de Cristo, ela continuará na sua adolescência, na sua juventude, na sua maturidade e até mesmo na sua velhice continuará morta. Por quê? Porque é somente o sangue de Cristo que nos traz vida.
As pessoas, elas precisam de Jesus, precisam do sangue de Jesus para trazer vida para elas, para trazer novidade para elas, para que elas possam viver perante Deus, viver espiritualmente. E isso é uma função do sangue de Jesus, trazer vida. Outra função do sangue de Jesus é nos trazer segurança, vitória. Lá no capítulo 12 de Apocalipse diz que eles o venceram pelo seu testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Esse eles o venceram está falando dos mártires ou os judeus que estão ali na grande tribulação, no capítulo 12 de Apocalipse, lutando contra Satanás. Eles venceram Satanás por quê? Porque eles tinham o sangue de Jesus em seu favor. Então o sangue de Jesus nos traz segurança. Quando Satanás quer nos acusar perante Deus, Deus olha primeiramente para a sua vida e vê nela o sangue de Jesus. Dessa maneira o sangue de Jesus nos traz vitória, nos traz segurança. É Ele que nos protege de todo mal, de todo o corpo estranho que quer entrar dentro do nosso ser espiritual, do nosso homem interior. Muitas vezes o pecado quer entrar, muitas vezes até a voz de Satanás quer entrar. Quantas vezes você não tem ouvido, muitas vezes Satanás falar no seu ouvido, dizendo que você é uma pessoa que Deus não olha para você, talvez o melhor seria você sair da igreja, você abandonar essa questão de servir a Deus, de ser crente. Isso é a voz de Satanás, é um corpo estranho. Neste momento, eu quero falar para você, clame pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele vai te proteger, ele vai te dar vida neste momento, ele vai trazer vitória para a sua vida. Uma outra função do sangue que eu disse é não permitir que a pessoa, ela, através de um corte, ela sofra uma hemorragia e essa hemorragia a leve à morte, né? Ela morra esgotada ali, com derramamento de sangue, com uma hemorragia sem parar. O sangue de Jesus Cristo também, ele funciona da mesma maneira. As nossas feridas, muitas vezes feridas espirituais, feridas da alma, feridas do espírito, as feridas psicológicas que nós carregamos, nossos traumas, às vezes nós carregamos pela vida inteira, aquela angústia, aquela falta de perdão, aquele rancor, isso são feridas que começam a sangrar, e se isso não tiver uma solução, vai sangrar até a pessoa morrer. Mas eu quero trazer para você a solução através do que a palavra de Deus nos diz. Ela vem através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele cura, ele é poderoso para curar qualquer ferida, qualquer angústia, qualquer rancor, qualquer mágoa que esteja no seu coração, que esteja na sua mente. Eu quero falar para você, clame pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus foi dado a nós para nos trazer bálsamo para essas feridas. O sangue de Jesus Cristo também, ele tem o poder de perdoar os nossos pecados, nos trazer paz com Deus. A Bíblia nos diz que nós éramos inimigos de Deus e Deus mandou Jesus Cristo morrer naquela cruz para nos trazer paz, para fazer a amizade agora entre nós e Deus. Então você viu, meu amigo, que o sangue de Jesus tem várias funções, né? A gente fazendo uma analogia aqui para o mundo espiritual, ele tem várias funções que também são encontradas no sangue biológico, né? De proteção, de vida, de alimentação, de coagulação. O sangue de Jesus faz tudo isso e muito mais. E por fim, a vida eterna. Então, se essa mensagem, essa palavra, ela encontrou guarida no seu coração, eu quero que você ore comigo neste momento, dobre o seu joelho e vamos clamar pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem o poder de te libertar, tem o poder de te perdoar, tem o poder de te justificar perante Deus, tem o poder de trazer paz ao seu coração, tem o poder de curar as suas feridas e tem o poder de te trazer uma redenção eterna. Senhor meu Deus,
Eu quero que o Senhor, neste momento, pela tua graça e misericórdia, confirme essa palavra no coração desta pessoa. Ela tem estado em dúvida durante esse tempo, ó Deus, a respeito do teu amor, a respeito do perdão dos pecados. Muitas vezes Satanás tem abrido feridas, Senhor, no coração dela, ou até mesmo pessoas próximas a ela têm aberto feridas, Senhor. E essa ferida parece que não quer sarar, não quer estancar, ó Deus. Mas ela ouviu, Senhor, nesta manhã, o poder do sangue de Jesus. As funções que o sangue de Jesus tem na nossa vida espiritual. De trazer perdão, de trazer graça, de trazer paz, de trazer redenção, de curar as feridas, ó Deus. Então nós clamamos sobre a vida dessa pessoa o poderoso sangue de Jesus. Para, Senhor, que ela possa, neste momento, encontrar o refrigério, Senhor. Seja para qualquer, Senhor, problema que ela esteja enfrentando. Eu não sei se ela está precisando de proteção, se Satanás está atacando a vida dela, mas há poder no teu sangue, Senhor, assim como há poder no teu nome. Senhor, se ela precisa de perdão, está duvidando, Senhor, que o Senhor possa perdoá-la, que neste momento o seu Espírito possa, Senhor, confrontá-la, Senhor. Que neste momento o teu Espírito possa também, Senhor, testemunhar no Espírito dela que ela está sendo perdoada, ó Deus. Que o sangue do Senhor Jesus tem poder para trazer este perdão. Então, desta maneira, ó Deus, nesta manhã, eu coloco diante de Ti todas essas pessoas, Senhor, que estão ouvindo esta mensagem, e que o Senhor possa, assim como o Senhor fez lá no Antigo Testamento, quando os israelitas estavam saindo do Egito, eles comeram a Páscoa, Senhor, comeram aquele cordeiro, e o sangue foi passado nos umbrais da porta. Que desta maneira o Senhor possa também passar o sangue de Jesus na vida desta pessoa e trazer a libertação, a paz, o perdão que tanto ela deseja. É o que eu te peço e te agradeço no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém.